Uma das coisas mais legais do terror é a possibilidade de existir um tipo de terror para cada um. É por isso que talvez antologias de terror sejam tão interessantes, né? Porque dão oportunidade de vários tipos de história de terror serem contadas, além de também oferecer a chance para diversos diretores terem a sua própria visão dessas histórias. Isso é uma das coisas que mais chama atenção na série da Netflix que estreou na semana passada, né, em clima de Halloween, O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Eu sou o Alexandre, você está no Cine Alerta e hoje a gente vai falar dessa série de antologias apresentada por um dos diretores mais legais dos últimos anos, o Guillermo del Toro. Até a estreia de O Gabinete de Curiosidades, eu não fazia a menor ideia que eu precisava tanto de uma série de antologia de terror que fosse apresentada pelo Guillermo del Toro, fazendo ali no melhor estilo do Alfred Hitchcock, misturado com a caveirinha do Contos da Cripta, né? Pois é, o Guillermo del Toro é o produtor da série, desenvolveu todo o conceito e escreveu pelo menos 2 episódios, o primeiro e o último. Porque, na verdade, o grande destaque aqui vai para a direção dos episódios, de cada um deles. A gente tem episódio dirigido pelo Vincenzo Natali, por exemplo, ou pelo Guillermo Navarro, um grande colaborador do Del Toro, né, diretor de fotografia de vários filmes do Del Toro, que dirige inclusive o primeiro episódio de O Gabinete de Curiosidades, mas a gente tem também a Jennifer Kent, a diretora do Babadook, que dirige o último e um dos melhores episódios, já adianto por aqui. E já adianto também que Gabinete de Curiosidades é uma baita série da Netflix. E eu digo isso justamente por ela oferecer o que eu comentei lá no começo, né? Essa é uma série que oferece a oportunidade da gente conferir histórias de terror dos mais variados tipos, com abordagens bem próprias, muito únicas, que fazem parte, inclusive, do estilo de cada um dos diretores envolvidos. Isso é muito importante. É uma série cuja identidade está ali na introdução do Del Toro e no formato que ela escolhe, mas também está em cada episódio. A gente tem episódios que transbordam a identidade, inclusive o 7º episódio, que é dirigido pelo Panos Cosmatos, né? Que é um diretor que tem um estilo muito próprio, e isso fica muito evidente no episódio, que tem toda aquela cara de filme poeirinha de locadora dos anos 80, aquela cara de filme Grindhouse, inclusive com efeitos ali de granulação, parece que foi filmado com um filme bem de baixa qualidade, para trazer esse aspecto, para trazer essa atmosfera de algo de um estilo de terror, né, que já não existe mais, muito por conta do que a gente vê hoje em dia, em que é muito mais fácil fazer um filme de terror do que era lá atrás, né? Outra característica bem legal de antologias é você não precisar necessariamente assistir a todos os episódios, uma vez que eles são isolados, autocontidos e não tem nenhum tipo de ligação um com o outro, a não ser alguma ligação temática na escolha de como eles foram revelados. Dessa vez a Netflix fez algo bem diferente, lançando 2 episódios por dia ao longo de toda a semana. E isso fez bem para a série, né? Porque fez com que a gente assistisse isso da forma que eu acho mais correta, que é realmente assistir para depois a gente parar e pensar no que acabou de assistir e não simplesmente acabar com tudo numa maratona, né? E a escolha dos episódios é muito propícia, porque apesar de serem histórias isoladas, existe uma conexão temática. Por exemplo, o primeiro e o segundo episódio, embora se passem em períodos completamente diferentes, não tenham ligação nenhuma, ambos falam de personagens que ganham a vida a partir da morte dos outros, né? Tentam explorar a morte dos outros, de formas bastante diferentes, com certeza, mas é um tema presente nesses 2 episódios. Os 2 episódios seguintes, The Autopsy e The Outside, dirigidos pelo David Prior e pela Anna Lily Amirpour, respectivamente, são episódios que lidam ali com automutilação de formas bastante peculiares, devo acrescentar. Eu não quero falar de spoilers de cada um desses episódios, porque talvez você ainda não tenha assistido, né? Então, acho que não vale nem a pena entrar em spoiler, não, para você ter a surpresa de assistir alguns desses episódios. O primeiro, por exemplo, Lot 36, é um episódio que começa de uma forma e termina de um jeito que você realmente não está esperando, ou pelo menos não está esperando sobre o que é o episódio, porque ele trabalha muito bem a atmosfera. Talvez seja aí uma característica do Guillermo Navarro, né? Por ser um diretor de fotografia, ele está muito preocupado em realmente criar atmosfera com a direção de fotografia. Então é um episódio que pega bastante tempo ali de atmosfera para depois te revelar sobre o que ele é, e a meia hora final se transforma em algo muito diferente e muito apegado a efeito prático. Aliás, essa é uma característica de toda a série aqui. Ela tem muito efeito digital, mas ela também tem muito efeito prático. E a união dessas duas coisas eu acho que transforma o Gabinete de Curiosidades
em algo que mereça ser assistido. Porque do ponto de vista técnico, ela realmente é um grande feito. Tem um orçamento bacana, né? Tem ali toda a supervisão do Guillermo del Toro e a confiança da Netflix, né, em oferecer para o del Toro esse tipo de projeto. E isso proporciona, então, uma série que tecnicamente tem muitos excelentes momentos, principalmente os que envolvem os efeitos práticos. O segundo episódio tem uma criatura no final que é excelente, no melhor estilo do melhor do terror, feito ali na mão mesmo, com animatronic, que são coisas que a gente adora ver, a gente que gosta do cinema que tem essa característica mais artesanal, adora ver. E o Del Toro é mestre nisso, né? Ele adora também esse tipo de coisa. O quinto e o sexto episódios também têm algo em comum, são adaptações de contos do Lovecraft. Uma dirigida pelo Keith Thomas, que é Pickman's Model, e a Catherine Hardwicke dirige Dreams in the Witch House. E depois o sétimo e o oitavo, como eu falei, né, episódios do Panos Cosmatos e da Jennifer Kent, os episódios The Viewing e The Murmuring. São os dois episódios que menos têm em comum se a gente for analisar. Tem estilos completamente diferentes. E o último episódio, inclusive, ele tem uma pegada assim mais de terror psicológico e até de drama mesmo. É um episódio muito interessante que se distancia mais do terror gore que a gente vê ao longo de todos os outros, mas esse tem uma pegada bem diferente. E isso eu acho que faz parte da filmografia da Jennifer Kent, né? Babadook é um dos meus filmes de terror preferidos da última década e eu acho ela uma excelente diretora, muito promissora, tem muito ainda a fazer e ela tem uma sensibilidade muito grande para lidar com temas mais profundos, mais dramáticos, né? Ela consegue fazer essa união de drama com terror muito bem. E se existe vários tipos de terror para todo mundo é porque as pessoas têm medos diferentes, né? Medos de várias coisas. E se tem um episódio que trabalha bem com medo, é o segundo episódio, Graveyard Rats, que é o episódio do Vincenzo Natali. Um episódio que a última meia hora ele é todo focado em claustrofobia e medo de rato, ao mesmo tempo. Se você ainda não viu, eu te garanto, a hora que você assistir, vai ser uma das experiências mais angustiantes que você vai ter no audiovisual em 2022. Já o terceiro episódio, que fala de uma autópsia, também tem os seus momentos de angústia. Como o nome do episódio já diz, a autópsia, a gente acompanha ali algumas autópsias ao longo do episódio e cada uma mais terrível do que a outra. A última é a que ganha, porque a última tem uma particularidade, eu não vou comentar, você vai entender quando você assistir. Esse episódio é dirigido pelo David Pryor, que também é um diretor muito promissor no horror. E também é um diretor que já trabalhou muito com o David Fincher. E eu não vou negar que a atmosfera desse episódio me fez lembrar muito algumas coisas do Fincher. Até Alien 3, o local onde se passa ali a autópsia, me lembra bastante algumas coisas que a gente vê de cenário do Alien 3. Um dos episódios que eu menos gostei é o quarto episódio, The Outside. E não é nem pelo tipo de coisa que ele está tentando dizer, não. Acho até que ele é relevante no tema. Afinal, é sempre importante falar sobre as exigências absurdas em relação à beleza feminina, incluindo aí certos padrões de beleza. Mas, mesmo tendo bons momentos e sendo bem dirigido, eu acredito que ele fica repetindo algumas obviedades que não me agradaram tanto. Mas isso é comum, né? Se a gente está falando aqui de uma antologia, como eu falei, você nem precisa ver todos, porque são episódios isolados. Eu acho que você deveria ver todos, mas se você não quiser, né, pela sinopse, talvez você olhe e fale, esse não é o meu tipo de terror. Ok, tudo bem, não tem problema algum. Assim como também não tem problema algum que tenha um episódio ou outro. Se você assistir, não vai gostar, né? Não deixa de comentar aqui embaixo qual episódio você mais gostou, se você já assistiu. Eu quero saber qual deles faz parte do tipo de terror que você curte. Outro que eu também não achei lá essas coisas é o quinto episódio, que é o Pickman's Model, baseado num conto do Lovecraft. É um episódio mais fraquinho, ele é até um pouco enfadonho, ele tem um ritmo meio lento, que eu acho que não ajuda muito, né? Mas o seguinte é legal, o episódio seguinte é bem bacana. Dreams in the Witch House traz o Rupert Grint como um sujeito obcecado em descobrir para onde vão as almas quando ele perde a irmã muito jovem, né? Um episódio dirigido pela Catherine Hardwicke, que tem uma atmosfera bastante sombria também. E você deve ter percebido aí pelas imagens que eu fui colocando ao longo do vídeo, o elenco dessa série, né? Tem gente muito boa, atores do calibre de Tim Blake Nelson, F. Murray Abraham, Peter Weller, a Kate Micucci, o Andrew Lincoln, o Ben Barnes, Crispin Glover, a S. Davis, enfim, a reunião de gente muito competente não fica limitada só à direção, né, mas também ao elenco. Se eu falei que não curti tanto o quarto episódio por conta da forma meio óbvia com que lida ali
com o tema que ele está tentando discutir, abordar algumas questões polêmicas é um dos motivos de o primeiro episódio ser um dos meus preferidos. O Guilherme Del Toro faz ali uma crítica bem interessante à xenofobia, a algumas questões de preconceito que eu acho que são muito contundentes, muito atuais e envolve inclusive uma história que nem se passa nos dias de hoje, mas que fala um pouco também sobre ciclo de violência, né? E como que a violência está presente na nossa alma, na nossa essência, talvez, de ser humano. Talvez caiba aos humanos, né? Caiba a nós controlar esses demônios, digamos assim. E claro, não dá para negar a influência do próprio Del Toro ali naquelas histórias, na forma como essas histórias são contadas. E eu só posso esperar, só posso ficar ansioso para que essa série ganhe uma segunda temporada. Aliás, que ganhe várias temporadas. Existem vários diretores por aí com boas ideias, com boas histórias, querendo contar essas histórias. Eu acho que o Gabinete de Curiosidades pode ser uma boa forma desses diretores contarem histórias que talvez eles não conseguissem contar no cinema, né? De forma mais curta. Às vezes algumas dessas histórias nem permitem se tornar filmes, né? Porque realmente elas têm essa característica de conto, que funcionam melhor ali em 50 minutos, 1 hora, 40 minutos. Então tomara que essa série ganhe uma segunda temporada. Quero ver mais de O Gabinete de Curiosidades. Outra característica bem legal do terror é a trilha sonora. Mas sobre trilha sonora, vamos falar de rock? Nesse vídeo aqui, ó. Dá uma conferida. É isso. Valeu pela audiência e até a próxima.